meus nerds, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui na Toca do Nerd, que bom ter vocês aqui de novo. Eu acho que todo mundo aqui já passou tanto da idade quanto da fase de ficar com aquele discurso de ai, BBB, alienação, BBB, programa de bosta, BBB. Eu acho que todo mundo aí, visto a situação que a gente tá passando de quarentena, de coronavírus, de pandemia, meio que jogou a toalha com relação a essa crítica que já vinha de 10 anos atrás contra o BBB, né? O BBB 20 praticamente ressignificou e reestruturou o programa na cabeça de muita gente. Esse lance de trazer a galera famosa pra contracenar com a galera desconhecida e anônima, basicamente deu uma dinâmica nova ao programa e fez com que ele reacendesse várias discussões acerca dos temas que são abordados dentro do que acontece com eles dentro da casa. E aparentemente não só uma grande alusão à obra de George Orwell, o BBB se tornou o centro de várias discussões filosóficas e sociais muito interessantes de se analisar, que eu não tinha visto basicamente em nenhuma das outras edições do programa. Tudo bem que eu não acompanhava, né? Vamos deixar aqui claro que esse foi o primeiro BBB que eu realmente acompanhei, mas eu não tinha visto essa questão social tão abrangente e latente dentro do que foi discutido dentro do programa, e isso me deixou muito feliz. Então, basicamente, eu passei de um cara que odiava BBB e reproduzia esse discurso que eu falei pra vocês, pra um cara que votava em paredões, acompanhava as discussões, assistia ao pay-per-view, discutia no Twitter sobre os temas. E eu acho que eu peguei informação suficiente, e agora que eu tô reassistindo o programa, tô conseguindo confirmar essas informações, e trago aqui pra vocês um vídeo pra gente discutir os principais temas abordados dentro dessa trajetória dos participantes do BBB 20. Então vamos lá, meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Uma das coisas mais interessantes desse BBB é que ele conseguiu abordar vários temas que são socialmente muito relevantes para o nosso engrandecimento como sociedade. Temas esses como masculinidade tóxica, racismo estrutural, feminismo, relacionamento abusivo, vários temas que estão muito em voga dentro das discussões mais desconstruídas dentro do Twitter, de outras redes sociais, ou até eu e você aqui presente. E o mais interessante é que o BBB em si, né, a trajetória, toda a história dos personagens foi dividido entre esses vários arcos. E é muito engraçado como tudo isso aconteceu de forma tão real, não roteirizada, né, a gente pressupõe, e como isso foi tão relevante, como isso foi tão real pra gente que tava assistindo, porque o BBB realmente, desde a sua concepção, ele realmente reflete a nossa sociedade. Todo mundo que tá ali dentro reflete um arquétipo de uma pessoa ou de várias pessoas, de um grupo social que tá fora, que tá acompanhando o programa. Eu gosto de destacar aí na primeira parte do programa, a gente tá vendo esse conflito das meninas com os meninos, né, com relação às atitudes do Watson e do Patrick, que estavam lá bolando esse jogo de teste de fidelidade pra ferrar as meninas com relação aos seus cônjuges e a imagem delas aqui fora. Esse problema aí foi descoberto pela Marcela e, lideradas pela Rafa, as meninas se reuniram todas pra confrontar o Watson. Isso foi aí, se me permitem falar, uma lição de sororidade, porque eles só estavam meio que planejando atacar algumas meninas, a Mari e a Boca Rosa, que já tinham relacionamentos fora da casa, mas todas as meninas reconheceram a problemática da questão e foram lá se impor contra o Watson e o Lucas, que estavam juntos nessa questão aí. Pra mim, dentro do programa, essa foi uma das maiores lições de feminismo e sororidade pura dentro da casa. Eu sou homem, não devia estar falando aqui tão diretamente sobre esses aspectos, mas aí vocês vão me perdoar, é a minha visão. Se eu estiver falando alguma coisa equivocada, por favor, coloquem aqui nos comentários. Eu tô completamente aberto. É um homem falando sobre feminismo, gente, sempre vai ter alguma coisa errada, mas enfim, vamos continuar. E a partir desse momento as meninas começam a se organizar dentro da casa e a organizar os seus votos a fim de eliminar os maiores causadores de machismo dentro da casa. A primeira intenção delas era eliminar o Watson, mas aí o Patrick acabou sendo eliminado, justamente por a gente saber aqui fora que ele era na realidade o líder dessa gangue do teste de fidelidade. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque é impossível a gente ter total noção do que tá acontecendo simplesmente assistindo as edições da Globo, e eu nunca tinha visto isso em nenhum dos outros programas. O Globoplay e o Twitter, né, o pay-per-view e as redes sociais foram basicamente a forma de você acompanhar o BBB da forma mais direta e verdadeira, porque muito do que era mostrado no pay-per-view e isolado nas redes sociais fazia com que a gente compreendesse muito melhor o caráter de alguns dos personagens dessa edição, de forma que, se você assiste o BBB só as edições da Globo, uma experiência que eu tô aqui refazendo depois que o programa já acabou, eu tô reassistindo
fazendo tudo, não dá pra você dizer exatamente onde foi que o Patrick errou. E aqui eu não tô levando em consideração o caso de assédio dele com a Bianca, eu tô falando mais da questão do teste de fidelidade, mas obviamente que isso aqui é um absurdo. Mas se você assistir o pay-per-view e ver os textos que a galera isola no Twitter, dá pra perceber que ele realmente estava coordenando toda essa façanha do teste de fidelidade. E é muito interessante analisar, né, o choque das meninas ao ver o Patrick eliminado, porque elas não sabiam de nada. Elas ficaram dias se perguntando por que daquilo, até que finalmente o Daniel e a Ivy chegaram na casa, e pra mim, acho que foi o momento mais positivo deles dentro da casa, porque eu odeio os dois, e compartilharam as informações que eles tinham pego da galera que ia visitar eles lá na casa de vidro. E tava rolando quase uma fila de eliminação, as prioridades do público que tava assistindo o programa. O Patrick era visto como o cara mais tóxico e precisava sair da casa mais urgentemente. Na semana seguinte, elas tomaram mais coragem pra pôr o Watson no paredão e conseguiram colocar ele pra fora da casa, joia. Mas aí começaram alguns problemas, na minha opinião, pelo que a gente encara como feminismo dentro desse programa, porque começou a rolar uma hipocrisia tamanha com relação a essas meninas. Visto que elas tinham colocado os dois caras mais tóxicos da casa pra fora, começou aí a rolar um probleminha de sororidade dentro da casa. A Bianca Boca Rosa, né, começou a ser deixada de lado por divergir de certas partes dos discursos das fadas sensatas, e isso já começa e já enquadra tudo como um problema de sororidade. Junte a isso o fato de que a Thelma, né, a grande campeã, começou a se sentir cada vez mais sozinha dentro da casa. Ela era muito amiga da Marcela, e aí elas duas começaram a se afastar aos poucos, quando a Marcela começou a andar com a Ivy e com a Gisele mais, e às vezes até com a Manu e com a Rafa, mas a Thelma começou a se isolar cada vez mais, sem querer, dentro da casa. Junte a isso ao fato do racismo estrutural cometido com o Babu, que é o meu personagem favorito dentro dessa edição, um cara que tava devendo, um cara que tinha uma família pra sustentar, um ator incrível e maravilhoso que já fez grandes papéis na teledramaturgia brasileira e tava lá esquecido dentro da casa, sendo tratado como cozinheiro e monstro em muitos aspectos, coisa que começou, né, com a Ivy chamando ele de monstro, depois passou pra Marcela. E falando na Marcela, gente, vamos falar da hipocrisia da Marcela? No início ela tinha um discurso tão legal, apontando o dedo pras toxicidades dos caras, dos héteros tops lá da casa, falando de sexualidade, de feminismo de uma forma tão embasada, pra no momento seguinte a hipocrisia dela vir toda à tona quando ela começa a se relacionar com o Daniel e começa a passar pano pra todas as atitudes idiotas dele, como tomar estalecada, né, perder as estalecas que ele tinha, ou fazer um monte de comentário babaca. Ela inclusive tem um certo momento que eu vi que ela realmente chamou a atenção do Daniel com relação a esse aspecto, mas a única coisa que ela fez foi pedir pra ele pedir desculpa, sabe? Por que não pedir pro Watson pedir desculpa? Tudo bem que o que ele fez foi muito pior, mas, velho, não dá pra passar pano. Se você age de uma forma com relação à toxicidade masculina, coloque isso em todas as situações, não passe pano pra um e pra outro. Voltando a falar um pouco aí da Thelma e do Babu, a questão do racismo estrutural que eu conversei com vocês sobre o Babu, né, que tratavam ele como monstro só porque ele vinha de uma realidade diferente, era um pouquinho mais cabeça quente, mas tratavam ele do mesmo nível que os homens escrotos da casa, tipo o Patrick, o Watson e o Lucas, e muitas vezes até o Guilherme, que apesar de ser muito educado, tem seus problemas, eu vou comentar daqui a pouco. Mas enfim, tratavam o Babu da mesma forma que tratavam esses caras horríveis, e a gente sabe muito bem que devido ao racismo estrutural, um homem branco e um homem negro não se equivalem, infelizmente, né? Não é uma questão de racismo meu aqui, é como a sociedade tem funcionado, é assim que é o racismo estrutural. Um homem negro e um homem branco nunca vão estar na mesma realidade. E às vezes até acredito que, motivado pelo racismo estrutural, as meninas tratavam o Babu muito pior do que tratavam os caras. E esse tipo de coisa respingou muito na Thelma, como eu falei anteriormente, na questão dela se isolar, na questão dela muitas vezes perder as amizades que tinha e acabar tendo que ir pra outro grupo, dela proteger o Babu em várias situações e acabar com as meninas virando as costas pra ela porque ela protegia o Babu e o Babu também protegia ela quando ele entrou em conflito com o Prior, que era seu parceiro na casa, um dos grandes personagens dessa temporada também, quando ele falou que não queria votar na Thelma. E falando em grandes personagens desse BBB, um dos grandes, na minha opinião, é o Sr. Pyong Lee, que basicamente aí coordenou a união das meninas, fazendo com que elas criassem algumas estratégias na hora de jogar. O Pyong foi um excelente estrategista, porém foi tão abusivo quanto os caras que saíram nas primeiras semanas, quando ele assediou as meninas, inclusive a Marcela, que tem até edição do programa que foi pra Globo que mostra isso e mostrou ele sendo chamado a atenção no confessionário. E aí volta aquele papo da hipocrisia, por que as meninas passaram pano pra atitude do Pyong se foi tão ruim quanto, por exemplo, o que o Patrick fez com a Boca Rosa? É porque ele não reproduzia aquele estereótipo de masculinidade tóxica? É porque ele era fofinho? É porque ele não era aquele cara bombado, hétero top, que ele tinha coragem de dançar? Não, é porque passaram pano mesmo.
É só por isso. Inclusive, falando aí de situações satisfatórias, ver ele saindo de um paredão que ele tava crente que ele ia voltar foi satisfatório pra caramba. Vamos falar aqui então do Prior, né? O grande joga-joga, o grande mago dessa temporada aí, que as fãs dele falam aí e tal. O Prior é um escroto, gente. O Prior realmente, ele não sabe qual é o limite entre ser sincero e ofender as pessoas. E isso fica muito claro quando ele indica a Manu pro paredão em que ele foi com ela e ele acabou saindo. O Prior muitas vezes foi realmente um estrategista muito nato, ele é um pouco mais lento do que o Pyong, mas ele vai pro caminho certo. Ele muitas vezes foi o único apoio do Babu dentro da casa, a amizade dos dois foi um arco muito interessante de se acompanhar, porque ele era realmente a única pessoa que acolheu o Babu, ainda que fosse usando ele, ou que você encare que a amizade dos dois foi falsa, mas ele foi uma das únicas pessoas que ficou realmente do lado do Babu e isso é louvável. Não tô aqui falando dos casos de estupro que vieram à tona depois que ele saiu da casa, eu tô esquecendo um pouco isso pra ter as informações que a gente tinha na época que a gente estava analisando o comportamento dele dentro do programa. Mas querendo ou não, ele, além de jogar muito bem, né, ele causava muita discórdia dentro da casa, lançava algumas bombas que poderiam desestabilizar um lado ou outro, isso era bem interessante ver como ele se comportava nesse aspecto. Mas na semana final do Prior dentro da casa, quando ele começou a ser falso até com o grande amigo dele, o Babu, dizendo que ele estava só desesperado por dinheiro e era por isso que ele não queria mais combinar a volta com ele, foi difícil ver isso, porque dado certo momento do programa, como eu tô assistindo só as edições da Globo, não tenho condições de rever o pay-per-view, você vendo só aquilo, dava pra ver que o Prior muitas vezes era um cara legal, divertido, sorridente, brincalhão, mas eu acho que pela primeira vez, na última semana dele dentro da casa, a Globo teve coragem de jogar pra gente esse lado meio obscuro do Prior. Esse lado meio agressivo, que ainda ressoava um pouco de machismo, mesmo ele tendo tido uma trégua com as meninas, com a Manu e com a Gisele e tal, ele voltou a ser essa pessoa mais agressiva e eu acho que realmente já tava na hora dele sair, por mais que eu ainda ache que a Manu não saiu pelo fato dela ter um fandom mais engajado, eu acho que seria até interessante ter o Prior por mais tempo no jogo, justamente por ele fomentar esse tipo de discussão, mas ele saiu e acabou que isso foi essencial para colocar o Babu no mapa com relação às meninas, né? Ele começou a interagir muito mais e muito melhor com as meninas da casa. E agora que a gente voltou a falar um pouco das meninas, vamos aproveitar e falar do racismo nojento da Ivy durante toda a trajetória dela dentro do programa? Sério, dá pra fazer uma montagem, acredito que a galera do Twitter já fez montagem o suficiente pra mostrar o quão ela sentia certa satisfação em votar no Babu pra integrar o paredão. Ô Thiago, eu vou votar no Babu. Essa semana eu vou votar no Babu. Eu vou manter o meu voto no Babu. Nossa, velho, que garota nojenta. Falava do cara pelas costas, metia voto nele com um sorriso no rosto praticamente no confessionário. Nossa, desculpa se eu devo estar ofendendo algum fã de BBB aqui, mas é a minha análise, realmente, eu acho que a Ivy, além de certos comentários do tipo, quanto mais morena eu fico, mais eu gosto, eu não sou racista por causa disso. Eu não acho que você tenha que usar da cor da sua pele como instrumento pra ganhar esse programa. Velho, pelo amor de Deus, vai a merda. Importante aqui frisar que o Babu no programa passava longe dessa postura de monstro que a Ivy pregava. Pelo contrário, ele era uma das pessoas mais abertas a diálogo, mais carinhosas e gentis presentes na casa. E em diversas oportunidades ele deu verdadeiras aulas sobre empoderamento negro, feminismo, igualdade e vários outros temas que fizeram com que o Babu fosse reconhecido como um grande sábio dentro da casa. Manu Gavassi. Eu gosto muito da Manu, da personalidade dela, das músicas dela, acompanho ela desde 2010 quando ela começou. Porém, nesse programa eu tive certo problema com a Manu, porque eu acho que ela não tava ali levando o jogo a sério até determinado momento. Dava pra ver claramente que ela não se esforçava nas provas do líder, não tava nem aí caso ela não pegasse a posição, ou não pegasse o anjo, ou não pegasse o líder. Dava pra ver que ela tava ali basicamente pra impulsionar um pouco a carreira dela, o que é uma decisão massa, beleza, você não precisa necessariamente se engajar no jogo logo de início, né? Mas quando você vai ganhando espaço dentro da casa e vai ficando semana a semana com a ajuda da galera que tá te colocando lá dentro, honre a chance que te dão, comece a jogar. E eu acho que a Manu começou a jogar muito tarde. Sem falar que em alguns momentos, quando alguém tentava questionar essa posição dela com relação ao jogo, como o Prior fez, de forma agressiva, mas fez. Ela se utilizava muito da questão da ironia pra se proteger ou pra mostrar que aquilo não tava atingindo ela. E pelo amor de Deus, né, velho? Quando te dão um conselho que você acha que você pode melhorar em você, procura não ser tão irônico, né? Procura ver aquilo, procura analisar aquilo com um certo senso crítico pra ver se você pode melhorar, pô. Você tá concorrendo a 1,5 milhão ali dentro. Acaba que eu fui muito dentro da minha linha de raciocínio e acabei não abordando um dos pontos principais de um dos arcos da casa, que é o relacionamento do Guilherme com a Gabi.
Gabi. Relacionamento esse que provou pra gente que mesmo o cara mais bonzinho e educado pode ser abusivo em alguns pontos. O Guilherme sabia manipular muito bem as emoções da Gabi, meio que fazendo ela fazer o que ele queria, e muitas vezes a Gabi se sentia muito mal com isso e sem saber porque ela tava se sentindo mal. Tirando isso, o fato, né, que eu não coloquei a Boca Rosa dentro dessa discussão, porque eu acho que o erro foi muito mais dela do que dele, porque essa coisa, esse agarramento dos dois partia muito dela, sabe? Pelo menos eu vejo dessa forma. E por mais que ela esteja errada, eu acredito que a Bianca foi uma das pessoas que mais sofreu dentro desse programa, porque por mais que ela se prejudicasse pelo seu próprio machismo estrutural, ela não conseguia medir o seu comportamento com relação ao Guilherme, tanto que foi por isso, inclusive, que o namorado dela terminou com ela durante o programa. Isso acabou prejudicando ela aqui fora por ter saído com muita rejeição, acabou prejudicando o relacionamento do Guilherme com a Gabi, e foi meio que o estopim pro Guilherme começar a ser abusivo com relação a Gabi. E isso acabou fazendo com que o Guilherme saísse com bastante rejeição também. O vídeo já tá um pouco longo, vamos falar um pouco dessa final, como foi. Quando a gente tava com 4 pessoas dentro da casa, eu tava muito crente que o Babu ia ganhar, eu tava torcendo muito pra isso, voltando pra proteger ele toda semana, mas aí o que aconteceu? Ficamos com 3 meninas dentro da casa, né, a Rafaela, a Manu, a Thelma e o Babu, e meio que o Babu sempre disse durante todo o programa que pra ele queria muito ganhar, mas ele ficaria muito feliz se a Thelma ganhasse, só aceitaria perder se fosse a Thelma, por causa dessa identificação que eles tiveram desde o início do programa, serem os dois negros dentro do programa, ela ser uma mulher negra, médica, feminista, empoderada, merecer esse lugar de destaque. E eu sempre gostei muito da Thelma, apesar de até certo ponto do programa encarar que ela tivesse um comportamento meio de planta, aí depois ela começou a se mostrar quando ela começou a ter que se virar sozinha. E eu digo até a vocês, eu acho que eu cometi o erro de votar pra Thelma sair quando tava os 4, porque eu achava, por exemplo, que se a Thelma fosse pra final com o Babu, ela iria ganhar, porque a galera do Twitter tava começando a ter muita preferência com relação a ela. E é inclusive que eu volto a falar de como o Twitter foi importante nesse programa. Mas aí no final o Babu acabou saindo, né? Ele foi a última pessoa, o último paredão da casa, e deu aquela sensação de coito interrompido, porque o cara se livrar de 9 paredões e sair no último foi terrível, velho. Foi uma coisa assim triste de se ver. Eu acho que eu poderia ter votado na Manu, na Rafa, em outra pessoa pra fazer com que o Babu pelo menos ganhasse os 10 mil do terceiro lugar. Eu não tinha essa informação de que o segundo e o terceiro lugar ganhariam prêmios em dinheiro, eu não sabia disso. Fui infeliz no meu voto, me perdoe. Mas no fim, depois de todo esse resumo, depois de eu dizer como esse programa foi importante em tantos temas como racismo, como feminismo, acabou que a mulher negra médica foi a grande campeã e venceu o prêmio de R$1,5 milhão de reais. Isso com certeza foi muito catártico para muitas das meninas que estavam acompanhando o programa, meninas negras, meninas que têm um sonho de cursar uma faculdade de medicina. Eu tenho certeza que vão encontrar na Thelma esse espelho, vão achar essa identificação. Eu acho que foi muito simbólico, acho que foi muito feliz da parte dos votantes da Globo dar o prêmio pra Thelma. E acaba que mesmo que o programa não tenha dado o prêmio pro Babu e pra Thelma e pra todo mundo que realmente se destacou, eles conseguiram o seu lugar de destaque. O Babu agora tá empregado pela Globo, junto com a Rafa e com a Manu, e a Thelma tá gozando da sua vida de influencer, de médica, desse lugar de destaque que ela conquistou com relação ao programa. Eu tenho certeza que ela vai participar de vários programas sobre medicina e saúde da mulher e vai conseguir dar uma vida melhor pra família dela, pra ela e pro seu marido. No fim, todo mundo saiu ganhando, sendo que quem mais ganhou, na minha opinião, foi a gente, que teve a oportunidade de acompanhar um programa e uma trajetória tão rica tematicamente que fez a gente refletir. Várias ideias foram trocadas aí entre famílias e familiares, a galera sentava pra discutir o programa, sentava pra decidir em quem ia votar. Teve recorde de votação, né? O paredão da Manu com o Prior foi o mais votado da história do BBB, com mais de 1,5 bilhão de votos. E é muito interessante ver como cada uma das eliminações desse programa foi bem medida, sabe? Acho que a maioria dos paredões aí não foi nem um pouco injusto, acho que todo mundo aí tinha um motivo pra ser colocado à prova, pra sair do reality show. Menos o Daniel, a gente tirou ele porque ele era babaca e infantil mesmo, mas isso pode ser um motivo de qualquer jeito. Mas enfim, é muito importante pra mim também ressignificar esse programa. Talvez se eles mantiverem a fórmula dos anônimos versus os famosos, ano que vem eu vou voltar a assistir, dessa vez do começo, vendo os pay-per-view, vendo o Twitter sempre, e
acabou que foi uma diversão muito interessante nessa quarentena, visto que a gente tá preso em casa sem muitas opções de entretenimento. E essa foi a minha análise enorme do fenômeno que foi o BBB 20. E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo da Toca do Nerd, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, me faça a gentileza de clicar no like aqui embaixo, botão do dedão pra cima aí pra você engajar esse vídeo e fazer com que ele chegue pra muito mais pessoas. Não se esquece também de clicar no botão vermelho, inscreva-se aqui embaixo, venha participar desse canal ativamente sendo um inscrito, comentando, me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu dou bastante spoiler dos vídeos que estão por vir, me segue no Twitter pra ter um contato mais claro com os meus pensamentos, e claro, não esquece, ativa o sininho das notificações para que cada upload seja enviado pra você em forma de notificação. É isso, eu vou ficando por aqui, tchau gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd, tchau!